Pois muito bem, eu vou estar levando agora para você um assunto muito interessante, porque se trata de um quadro profético. Há uns 2.500 anos, quando o povo de Israel, por causa de sua desobediência a Deus, se achava no cativeiro babilônico. Esse povo então achava ali-se no cativeiro babilônico. Babilônia significa bagunça. O profeta Daniel, um dos exilados, contemplou em visão os principais acontecimentos que deveriam ter lugar. Deveria ter ali um lugar no mundo político e religioso. Prestou atenção que eu já comecei falando aqui em profecia e de um mundo político-religioso. Há 2.500 anos atrás já se falava em político-religioso, desde então até o fim do mundo. Algumas considerações em torno desse quadro profético, em miniatura, eu posso dizer assim, merece ser feita e muito interessante comparar as profecias da Bíblia com os registros históricos e ver como a mesma até agora se tem cumprido fielmente. A profecia, para ser profecia, ela tem que cumprir fielmente, ela não pode falhar, porque se ela falhar, no caso, então não seria uma profecia. Eu tenho ali a Bíblia, eu tenho aqui outro livro aqui que eu sempre leio, que chama Lar e Esperança, é escrito por Antônio Lúcio, muito bom esse livro aqui. Então, eu tenho mais livro aqui, mas eu vou falando para você agora realmente da Bíblia. O que eu tenho aqui, esse livro aqui, Será que Você Existe? Será que você existe? Bom, voltando então ao assunto, eu estava vendo na visão da noite, descreve o profeta, e daqui a pouco você já vai saber quem é esse profeta, o nome desse profeta. Ele disse assim: eu estava vendo na minha visão da noite, descreve o profeta, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais diferentes, um dos outros, subiram do mar. Olha só da onde que saíram esses 4 animais, um diferente do outro. Saíram do quê? Do mar. Por que do mar? Porque nós estamos falando de mar? Nós estamos falando de mar pelo seguinte: a água é o símbolo de vida. A água nos traz o quê? A vida. Então, o primeiro era como um leão, mas não era um leão. Ele era como um leão e tinha asas de águia e estava olhando com asas. Ele era como um leão com asas de águia e estava olhando. Eu estava olhando e posto em pé como um homem. Ele foi dado o quê? Lhe foi dado poder, foi dado asas. Pois então, por que foi dado asas? Nós vamos ficar sabendo isso aí de acordo com o desenrolar da profecia. O primeiro animal era como um leão, que tinha as asas de águia, e eu estava olhando esse homem, o profeta, o Daniel. E eu estava olhando até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Mas não está dizendo ainda que é um homem. É uma visão, é uma profecia, é uma visão que teve Daniel. Foi colocado em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem.
eis que em outro segundo animal, semelhante a um urso, ao qual se levantou de um lado e tinha na boca 3 costelas. Ele tinha na boca 3 costelas. Entre o que? Entre os dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Levanta-te e devora muita carne. Então, ele já tinha ali 3 costelas. Depois nós vamos ficar sabendo tudo o que vai sendo o significado disso, daquilo, de outro. Depois disso que eu estava olhando, eis que outro que era como um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças. Era como se fosse um leopardo, 4 asas e 4 cabeças. Olha só, todos esses animais, não é provado que ele é um animal verdadeiro. É como se fossem tais animais a profecia. Depois disso, estava olhando, eis aqui outro que era como um leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, que foi-lhe dado o quê? Domínio, poder. Para dominar o quê? Para dominar a terra, para dominar Babilônia, será? Vamos vendo. Depois disso, eu estava olhando na visão da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso, de sobremodo forte, que tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos que sobrava ou que sobrejava, e era diferente de todos os animais que foram antes dele, e tinha 10 o quê? 10 pontas, 10 chifres. Eu já vou falar para você de antemão que quando a Bíblia fala de Daniel capítulo 7, versículo 2 ao 7, que eu estou vendo aqui, que eu estou fazendo aqui a explanação da explicação. Quando a Bíblia fala chifre na Bíblia é poder. Poder. Então, quando você estiver vendo aí na sua Bíblia, que você vê que ela está falando sobre animais com chifre, chifre significa poder. Os acontecimentos aqui preditos são paralelos. Estou com 8 minutos já. São paralelos aos que haviam sido mostrados antes ao rei Nabucodonosor. Esse rei era um rei de Babilônia, era uma estátua também simbólica em sonho, e na segunda representação desse acontecimento por meio de 4 animais alegóricos, foram, porém, acrescentados mais detalhes relativos às cenas finais. Eu vou fazer um vídeo, eu queria fazer um vídeo assim, em torno de 10 minutos, está faltando um pouco, mas a hora que der os 10 minutos, eu vou parar, vou cortar e vou continuar com outro capítulo, porque senão fica difícil para fazer a postagem. O profeta ficou espantado diante do que vira, e pedindo explicações, foi-lhe dito que eram 4 grandes animais que lhe foram mostrados, representavam o quê? 4 reinos que se levantavam sucessivamente. Nós estamos vendo agora no capítulo 7 e no versículo 17 de Daniel. Estou cortando esse vídeo para